E aí, pessoal, dando continuidade a essa semana, eu vou falar sobre sensores capacitivos, entender então como alguns sensores podem utilizar os capacitores, né, para fazer algumas medições. Então, a capacitância de um capacitor aqui de placas paralelas, ela é dada por essa equação. Tá? Então, o A e o D aqui, o A é a área de intersecção entre as placas, né? Então, nesse caso aqui é completamente, né, toda a área que tem aqui, então, elas estão totalmente com intersecção entre elas. E a distância entre as placas é o D aqui, né? Então, a gente tem um dielétrico aqui no meio, que normalmente é o ar, mas pode ser algum outro material, tá? E aí tem as placas condutivas que são, né, conectadas aí no nosso circuito. Então, a gente tem outras duas constantes aqui. Então, o ε0 é a permissividade do espaço livre, ela vai ser sempre constante, né? É a permissividade no vácuo. E o epsilon relativo é do material, né, do dielétrico. Então, a gente sempre vai ter que saber qual é o material que tem aqui e utilizar essa constante, né, que é tabelada. Mas, como eu falei, a gente quer fazer uma medição, né? Então, o que a gente pode alterar aqui, por exemplo, é essa distância entre as placas. Então, manter a área de sobreposição entre as placas iguais, mas a gente vai aumentar um pouco essa distância e aí fazer uma relação com a capacitância. Então, se a gente aumentar essa distância de d mais x, né, então incrementei um x, ela vai gerar uma variação da capacitância de ΔC. Então, eu somei o ΔC aqui na nossa capacitância e o x na distância, certo? Se a gente dividir todo mundo aqui nessa conta por C, então fica C dividido por C dá 1, o ΔC dividido por C está aqui, né, a fração, igual a essa mesma fração que eu coloquei aqui. E aí eu peguei a equação aqui da capacitância, inverti, né, e multipliquei aqui. Então, aqui é a mesma coisa que eu dividi por C, né, pela capacitância. Aí eu tenho tudo isso aqui constante, né, isso aqui é constante com isso aqui, simplesmente simplifiquei, certo? Então, ficou D, só sobrou o D aqui em cima, né, dividido por D mais X. Aí tinha esse 1 somando aqui, passei negativo para cá. Fazendo o MMC, fica D menos D e menos X, né? Então, mais com menos ficou menos. Então, menos x, porque o d menos d sumiu, dividido por d mais x. Isso aqui significa o quê? Que quando a gente tem um distanciamento positivo das placas, né? Então x aqui, se eu afastar um pouquinho elas, eu vou ter uma diminuição na capacitância. Só que o X e o D aqui, né, o capacitor ele é bem pequenininho, né? Ele é uma coisa bem pequena e essa distância entre as placas, ela tem que também estar dentro de um limite ali, que quando está muito afastado, simplesmente não tem capacitância, né? Então, essa capacitância ela só vai ser considerável em pequenas escalas. Então, o D e o X ali tem uma grandeza muito similar. Então, a gente não pode simplesmente simplificar o X dividido por D aqui. Essa relação aqui ela permanece não linear. O X ele não é simplificável no caso do denominador aqui, de forma similar como a gente fez lá na resistência, né? Porque o D ele não pode ser muito maior que o X, igual a gente fez lá na resistência, ok? Então, a gente vai ter que fazer um outro artifício aí para conseguir simplificar. Então, para linearizar, a gente vai utilizar 3 placas em paralelo. Então, aqui a gente vai ter uma placa condutiva, outra placa condutiva aqui no meio e outra placa aqui. Essa placa condutiva ela vai ter um conector aqui. A gente vai medir a tensão, perdão, gente,
a tensão nesse conector aqui da placa do meio. E ela vai ser móvel, ela vai se movimentar aqui no X, tá? Então, se a gente vê essa capacitância C1 aqui e essa capacitância C2, ela se movimentou um pouquinho o X para cima aqui, né? Então, a capacitância de menos X, porque eu diminuí a distância aqui, né? Eu fiquei mais próximo, ok? E o D mais X, porque eu me afastei dessa placa aqui de baixo. A diferença entre essas duas capacitâncias, né, o C1 e o C2, vai gerar essa tensão aqui nessa placa do meio, tá? Então, a gente vai medir a tensão nessa placa do meio em relação ao nosso terra, né? Lógico. E aí, a gente fazendo essa continha aqui, a gente vê que ela é proporcional, né? A gente vai ter essa constante, ela vai se manter, né? Mas ela é proporcional ao 2x dividido por d quadrado menos x quadrado. Aqui sim, né? O x quadrado, ele é pequeno, o x, né? Lógico, ele vai sempre ser menor que o d, né? Porque o d é a distância entre as placas aqui quando as duas distâncias são iguais. Então, a gente tem D aqui e D aqui, certo? Então, o x ele é sempre menor que o D. Então, aqui sim, o D quadrado ele é maior, né, bem maior que o x quadrado. Se pegar 0,1 e 0,01, né, a gente fazer o quadrado aí dessas dois, o x quadrado ele fica bem menor, tá? Comparado também com o numerador, né, que aqui não tem o quadrado. Então, aqui a gente pode sim considerar, né, o x quadrado desprezível e a gente vai fazer o denominador ser próximo, né, proporcional ao 2x dividido por d quadrado. Então, aqui a gente fica com uma relação linear. Né? Essa relação linear ela vai gerar uma tensão que é proporcional a isso daqui também. Tá? Então, é uma proporção linear que é a tensão gerada aqui nesse capacitor. E é isso que a gente mede quando a gente tem esse tipo de sensor aqui. É essa relação que a gente faz. E tem um elemento que a gente usa bastante na dinâmica, né, que é o acelerômetro. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar aí também de acelerômetro, porque é o que a gente usa para detectar vibração, né? Então, todo mundo da dinâmica aí, se vocês já passaram, alguém deve ter comentado, né, que é um acelerômetro. Então, o acelerômetro ele é acoplado em um corpo em movimento que vai vibrar, né, que vai se movimentar e ele vai ter uma estrutura que é essa estrutura central aqui, né, ela é fixada, então a gente tem essas âncoras, né, então tem âncora nas placas, então a gente tem a capacitância entre as placas aqui, né? A gente tem placas fixas e tem essa estrutura. Só que tá vendo que ela é uma estrutura que ela vai ser flexível, né? A gente tem ela é uma coisa fina aqui, né? Então ela é flexível. E aí quando a gente tem uma aceleração, é a mesma coisa quando a gente está no carro, né? Você acelera, você é levado para trás. Então as âncoras elas estão fixadas e nesse corpo em movimento. Na hora que ela leva para lá, essa massa central aqui que tá, né, que tem essa placa móvel, ela é levada para trás, né? Então teve uma aceleração para frente, mas a deformação ela foi um pouco para trás por conta, né, da reação aí que a gente tem. Então veja que a gente consegue medir, né, a aceleração por conta dessa deformação aqui causada, ok? A gente não mede só movimentação e vibração, também dá para medir inclinação, ok? Eu vou mostrar já uma aplicação. A movimentação geralmente é utilizando a IMU, não sei se vocês já ouviram falar de IMU, né, que é um sensor que tem acelerômetros e o giroscópio. Né, aí você consegue medir nas 3 direções a sua movimentação e também, né, a inclinação. Então, quem que usa muito isso, né, é
o nosso celular. Nosso celular, ele sabe em qual direção ele está apontando, né? Ele sabe qual é a inclinação dele, ele consegue medir as coordenadas. E a inclinação, principalmente, ela é medida vendo a gravidade, porque essa deformação que acontece aqui, né, se você tem uma aceleração, uma força aí numa deformação, né, ele vai cair, né, também, e aí a gente consegue medir a deformação aí, ok? Então a gravidade, né, também é causada. E muitas vezes, quando você está fazendo algum tipo de medida aí, você precisa descontar até a gravidade, né, para você poder fazer o cálculo certo. Então, o nosso celular usa isso, né? A gente consegue fazer a identificação da gravidade, porque a gente tem acelerômetros nos 3 eixos. Então, a gente tem acelerômetros nos 3 eixos aqui. E aí, por conta da gravidade, a gente tem uma deformação numa certa direção. A gente consegue relacionar, né, as deformações e saber qual que é a direção da gravidade. A gente sabe que a gravidade é para baixo. E aí, a gente consegue saber a inclinação fazendo a própria direção da gravidade. A gente define, consegue medir, né, qual que é a direção da gravidade, ok? A gente utiliza isso aí praticamente todos os dias, né? Se você mexe no celular aí, com certeza você está medindo isso daí sem saber, né? Acaba utilizando. Mas como eu falei, né, os Arduinos aí da vida, a gente consegue comprar IMU e tudo mais, né? Se vocês tiverem interesse, também, né, recomendo comprar aí IMU, tem código pronto na internet que faz esse cálculo aí da gravidade, tá? É bem interessante para vocês começarem a dar uma brincada e entender como que funciona. Beleza? Então também recomendo para vocês. Infelizmente, né, a gente não está no presencial, eu não vou poder fazer com vocês. Mas se alguém tiver um interesse real aí e ir atrás, consegue aí bem fácil, tá? O último exemplo, né, de sensor capacitivo é o sensor de proximidade, que é muito utilizado, tá, na indústria. Ele gera um campo elétrico, então ele vai ter a capacitância aqui, gerando um campo elétrico entre a borda e o centro, né? Então ele gira assim, né? E o que acontece? A gente vai aproximar um material aqui nesse sensor e ele vai detectar esse material, né? Esse corpo. O que acontece? Tem materiais que deixam passar um pouco desse campo elétrico e não realizam, né, uma deformação desse campo de maneira completa, né? Ele acaba atravessando e causa assim, uma deformação, mas não completamente. Então a gente precisa aplicar um fator de correção. Então, a hora que a gente aproxima ali, né, dependendo do material, esse fator de redução aí de correção vai ser necessário fazer uma calibração. Então, né, a gente tem aí alguns fatores comuns, metal e água não precisam, né, desse fator de correção, né, mas vidro, cerâmica, policarbonato, acrílico, tem aí uma faixa que você precisa considerar dependendo do que você está trabalhando, né, qual é o material e tudo mais. Então você vai ter que fazer uma calibração. Você sabe qual que é aquela distância e aí você consegue, né, calcular ali usando esse fator. Então, a hora que o seu sensor te dá, ele está a 10 milímetros, ele está a 15 milímetros, mas na verdade é um vidro, e aí você fez lá, está colocando ele a 7, né, você, a 7 milímetros do seu sensor, então você sabe que tem que aplicar aí um determinado fator de correção, certo? Então, 7 para 14, por exemplo. Então, o fator de correção seria meio. Então, o nominal que está dando ali no seu sensor é 14, mas o real é 7. E aí você consegue fazer essa relação aqui, certo? E aí fazer a correção. Aí você pode utilizar ele
normalmente. Não é utilizado muito assim na indústria, tá? Porque a precisão dele não vai ser muito boa. Então, para que é usado? Aqui eu vou deixar um vídeo para vocês verem, mas ele é utilizado não para medir a distância, mas para saber se o objeto está ali ou não, tá? Se ele está ali ou não. Então, simplesmente está próximo, então você vai saber se aquele objeto está. Se ele não tá acusando que não tem nada ali, né? Então você sabe que não tem aquele objeto e você vai executar alguma ação. É muito utilizado em linha de produção, isso, né? Então você põe esse sensor ali, aí os elementos, a produção, né, uma caixa de leite, né, produtos que você não consegue ver dentro, você consegue saber se tem o produto dentro da caixa ou não utilizando esse tipo de sensor. E aí ele vai executar uma exclusão, né, se tiver faltando produto dentro da caixa, né, ele vai excluir, a própria linha ali faz uma remoção, né, desse objeto, dessa caixa, né, para que não seja levado, né, para logística e seja já é eliminado, né? Vocês podem ver o vídeo, tá? Tem outros exemplos, tem de tanque, né? Como ele consegue medir água, tem também o tipo de instalação que é feito, dependendo do material. A título de curiosidade, isso aí se vocês realmente entenderem, beleza? Então, dessa semana era isso. Lá no nosso cronograma tinha indutivo também, mas eu achei que ia ficar muita coisa. Então, e aí trouxe o termopar para cá, né? E indutivo para lá. Então, a gente vai ver indutivo semana que vem. E é isso, gente. Até mais e abraços.